Olá, no Direto ao Ponto de hoje vamos falar do clima nos bastidores do poder. A briga entre os ministros Salles e Ramos, aparentemente apaziguada sob intervenção do presidente Jair Bolsonaro, mas nos bastidores o que a gente vê é bem diferente. Há uma queda de braço entre a ala militar, a ala ideológica, os filhos do presidente, o próprio centrão aí, né, que está nas entranhas do poder. Então, vamos conversar com o nosso editor, Gustavo Porto. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bom dia, Beth. Bom dia, tudo tranquilo. Então, a semana começa aí, aparentemente, né? Bolsonaro ali levou o Ramos para andar de moto, né? O Salles pediu desculpas, mas o que a gente vê é uma queda de braço intensa ainda, né, Gustavo? O que isso pode afetar aí, né? O próprio governo, as relações com o Congresso, qual a sua avaliação? Pois é, Beth, é bom lembrar que essa disputa ela tem como pano de fundo um interesse grande, né, pelo Ministério do Meio Ambiente. O ministro Ricardo Salles, né, ele vem sendo pressionado por vários setores, muitos querem esse cargo, que é um cargo importantíssimo, né, o Ministério do Meio Ambiente se tornou um Ministério de Economia e não Ministério só do Meio Ambiente, assim, há um interesse muito grande de investidores. Houve um movimento muito grande de grandes empresas, de grandes companhias, pressionando, né, pela essa questão ambiental no Brasil, que é um grande exportador de alimentos e isso influencia muito no meio ambiente. Criou-se um interesse muito grande político e o ministro Ricardo Salles, acuado, partiu para o ataque. Né? É bom lembrar que o ministro político do governo é o ministro Luiz Eduardo Ramos, que é o secretário-geral da presidência, que faz a ponte com o Congresso Nacional. Teoricamente, faria a ponte do Congresso Nacional. E esse interesse, o ministro Ricardo Salles se sentiu pressionado e partiu para o ataque no final da semana passada com o Ramos. Né? O que houve? Houve uma tentativa de apaziguar os ânimos, uma tentativa de intervenção, assim, vamos botar panos quentes nessa história, enfim, vamos resolver isso, o que não foi resolvido ainda, Beth. No final de semana, o ministro Ricardo Salles foi alvo de ataques, tanto do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Os dois aí postaram nas redes sociais mensagens criticando diretamente, ou até diretamente, no caso do Maia, o ministro Ricardo Salles, mostraram de que lado que estão, que é do lado do ministro Ramos. O presidente Jair Bolsonaro foi andar de moto com o ministro, com ministros, né, do Palácio, entre eles o ministro Ramos, mostrou aí também que está apoiando o ministro, o seu secretário-geral. O que aconteceu no final do dia de ontem? O ministro Ricardo Salles e o ministro Ramos postaram mensagens falando: não, está tudo bem, conversamos, o assunto tá encerrado, enfim, e não é bem isso, Beth, o que está acontecendo. Hoje, há pouco, a gente soltou até uma nota, né, o ministro, o vice-presidente Hamilton Mourão, que responde pelo Conselho da Amazônia, né, onde nasce toda essa questão de meio ambiente, falou que se a rusga, o comandante, no caso o presidente Bolsonaro, tem que intervir, que o assunto tem que ser discutido intramuros, enfim, dando sinais de que o assunto ainda no Palácio não está resolvido, Beth. Exatamente, Gustavo, até porque essa questão do meio ambiente envolve milhões, né? É muito dinheiro, investidores querendo entrar, e você bem lembrou. Aí mostra uma cisânia, uma divisão aí com a ala militar, né, Gustavo? Então vamos ver, né, como é que vai ficar, porque o Salles tem apoio da chamada ala ideológica, dos filhos do presidente. A queda de braço é grande, vamos acompanhar com lupa aí para ver como é que vai ficar. É isso aí, Beth. Bem lembrado essa questão das alas militar e ideológica do governo. E nesse momento, quem está um pouquinho adiante, né, ganhando um pouco esse jogo, essa guerra, é a ala ideológica, né? Mas militar, você sabe, né? O militar está sempre pensando no próximo passo e esse xadrez aí político do governo está bastante interessante, Beth. Como você lembrou, o militar está nas trincheiras e eles têm estratégia, né? É aquela máxima, né? Eles podem não ganhar a batalha, mas eles querem vencer a guerra. Vamos ver que a briga vai ser boa, né, Gustavo? É isso Obrigada, aí, Beth. Gustavo.
Obrigada, Cláudio da Luz, que está fazendo a nossa ponte remota, e você continua acompanhando este e outros assuntos aqui no Broadcast Político.